Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito aqui na Long Vision. E aqui no podcast não seria diferente. O nosso propósito é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje aqui comigo com certeza contribui com esse propósito e lidera com muita inspiração e muita transformação. Hoje eu converso com a Camila Girundi, que atua como VP de RH. Camila, seja muito bem-vinda. É um Obrigada. imenso prazer estar com você aqui hoje. É um prazer todo meu de estar aqui. É muito bom te reencontrar, né? Verdade. Porque nessa jornada da vida a gente se encontrou algumas vezes. Obrigada pela oportunidade. Que é isso. Eu que agradeço. Camila, quero começar te presenteando. Que uma chique. lembrancinha para agradecer que você vai compartilhar a sua voz. Obrigada. Com todos nós aqui, muito importante. Que lindo aqui. Você vai ver, tem várias surpresas aí, ó. Gente, que legal. Uma cartinha. Esse livro é demais, Esse né? livro é muito legal. Não sei se dá pra ver. Pode aí. abrir, pega. Tem uma dedicatória para vocês. Nossa. Especialmente para você, Camila. Gente, esse livro é muito demais. Indico super. O menino, para a topeira, adultos e para crianças. Exatamente, eu ia falar de todas isso. as idades. É muito legal. A Raposa e o Cavalo. Esse livro é profundo, é forte. Gosto bastante. Obrigada. Camila, imagina. Camila, você sabe que antes da gente começar aqui esse bate-papo, que vai ser um bate-papo bem descontraído, bem legal, você vai compartilhar muito da tua história de vida, da tua carreira, da maternidade, né? Que tenho certeza que mudou tua vida. Mas antes disso, eu preciso dizer que todas as pessoas que estão vindo aqui conversar comigo, tem algo que... rola um flashback aqui para mim de alguma coisa importante que aconteceu. E você foi a pessoa responsável pelo início da internacionalização da Long Vision. A primeira turma de Presentation Skills que a gente fez fora do país, na Costa Rica, foi com você. Exato, eu ainda lembro, a gente nem tinha o escritório principal lá, ainda ficava em Pavas. É verdade. Até hoje com as pessoas que eu falo, né, e tem bastante tempo, já foi 2015, 2016, por aí, né, 2017. É verdade. E as pessoas foram muito impactadas, até hoje elas falam bastante, né, do tanto que foi bom para a vida e para a carreira delas. Eu queria te agradecer de coração, porque aquilo de fato abriu portas e eu sou muito grato a isso. Hoje são mais de 12 países que a gente já rodou que legal. depois da Costa Rica. Mas deixa eu te apresentar para quem está nos assistindo aqui, para quem está nos escutando, quem não conhece a Camila. A Camila Girundi é a mãe do Luca. Exato. Esposa do Rodolfo, filha de mãe solo, atleta amadora nas horas vagas e mineira de Belo Horizonte, né? Já dá para ver o sotaque mineirinho aí. Dentre as experiências da Camila estão transições para fora do país, como Costa Rica e Londres, e formada em engenharia de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Foram algumas transições na minha vida, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho dessas transições, conta como é o que isso te trouxe, né, em termos de aprendizado, de experiência de vida. Conta a tua carreira pra gente. Eu me formei em engenharia de alimentos, acho que foi uma coisa muito interessante para me ensinar a resolver problemas, o fato de eu ter saído de casa e estudar em Viçosa, né? Só que antes de me formar, eu já tinha certeza que não era muito a minha praia aquilo, né? Eu acabei começando a minha carreira na logística. E eu gostava bastante, eu me interessava bastante pela parte de análise de dados, de arrumar os processos, né? Acho que eu acabei tendo escolas muito de organizar as coisas, com uma gestão muito forte. Isso me chamou atenção, mas sempre essa parte de pessoas sempre me chamou muita atenção também, né? Olha que interessante. E aí um dia o Vit que me chamou para trabalhar com ele de volta no RH e eu acabei topando e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz como pessoa e profissional mesmo, Que assim, legal. porque eu consigo unir duas coisas, duas paixões que eu tenho muito forte, né? Que é essa questão do desenvolvimento, de ver as pessoas crescerem, porque isso é um negócio que me move muito. E a parte numérica, que eu também gosto bastante. Então, acho que poder unir essas duas coisas me motiva muito. Então, é óbvio, eu sei que não é exatamente a minha formação. Eu trabalho com RH, vamos falar assim, eu comecei em 2014, né? Mas eu tento estar sempre estudando e correndo atrás para aprender bastante. Você sabe que eu sou engenheiro também de formação, né? Engenheiro civil. Nunca atuei na área, mas o que eu sempre escuto é que engenharia ele abre o leque para várias áreas, né? E lidar com pessoas, eu também, né?
25 anos lendo com pessoas, sou apaixonado. E é meio que é engraçado, né? Porque parece que você é mordido pelo mosquitinho de desenvolvimento de pessoas e não larga mais, né? Exatamente. Isso é uma coisa, minha paixão, ver todo mundo se desenvolver, florescendo o melhor do potencial, né? Acho que isso é importante de ver, isso é legal. Que legal. Eu lembro que na Costa Rica você surfava, né? Surfo. Aqui no Brasil eu tô surfando menos, às vezes eu vou pra Floripa, mas eu gosto bastante de esportes, então eu continuo, a pranchinha tá lá, o skate legal. de vez em quando eu saio com ele. Que legal. Mas aqui em Curitiba eu tô mais na bicicleta mesmo, que é um negócio que nunca me largou na vida. Eu gosto bastante de esporte, mas aqui facilita a prática do ciclismo, então eu gosto bastante. E até às vezes vou pra competição, perco, ganho. Que legal. Tem um time que eu sou estagiária no time. É mesmo? Que legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria voltar com essa tua história da engenharia. Então você vem de engenharia, atua em áreas, né, que são majoritariamente masculinas, né? Indústria, fábricas. Conta dos desafios nessa trajetória toda, sendo mulher e mãe. Quais são os grandes desafios que você enfrentou e que talvez você ainda enfrente? Acho que, enfim, tem um ponto, vieses, sociedade, que ele sempre vai existir, né? Só que uma coisa que eu tenho pra mim é que eu nunca vou deixar de ser eu mesma, né? De perder esse ponto com o feminino, com, né, as minhas conexões comigo mesma, né? Então, eu acho que eu sempre tive isso em toda a minha carreira, em todos os ambientes que eu trabalhei. Eu acho que talvez, há alguns anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, ainda mais que eu comecei numa indústria que era muito, muito, muito masculina, né? A parte da ferrovia. Hoje já mudou bastante, eu ainda tenho amigos lá que, né? Acho que tá tendo uma revolução muito forte no mercado. Mas eu sempre tive isso na cabeça. E eu acho que esse é o segredo, né? Eu poder estar em locais, estar em times que eu pudesse ser eu mesma. Então, isso é um negócio que eu prezo muito. Até agora, olhando no chapéu do RH, né? Tentar trazer essa visão também para as empresas que eu tô, para as áreas onde eu consigo atuar, né? De que todas as mulheres possam ser elas mesmas no ambiente de trabalho. Então, ter isso na cabeça ajuda bastante. Legal. E respeitar as diferenças, né? Tanto, né, dos dois lados, tentar escutar e ir costurando as coisas da forma que elas têm que ser. Você sabe que eu conversei também com a Patrícia Bobato, a CHRO do Grupo Tigre, e ela falou algo muito similar ao que você está falando. Ela foi uma escolha eu não deixar de lado a minha feminilidade, de não deixar de lado a escolha de sentir aquilo nas empresas, do que eu sinto. Se precisar chorar, eu vou chorar. Mas tem desafios, não tem? Tem, sempre tem. Todo mundo tem vieses, né? Eu tenho os meus, todo mundo tem os deles. Então, é claro que a gente sempre vai enfrentar desafio e tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder lidar com eles, né? Mas eu acho que o mais importante, que o que vai trazer o fundamento para você conseguir lidar com todos os percalços do dia a dia, que vai acontecer. Não adianta a gente mentir aqui falando que tudo é perfeito, maravilhoso, que a gente é escutado sempre, enfim, né? Acho que tem esse ponto. É não perder, lose touch with yourself, né? A gente não pode perder esse interno, essa feminilidade. Conexão. E entender que o fato de ser mulher e ter essa conexão com a feminilidade traz muitos pontos positivos. Com certeza. Muitos pontos. E conviver com essas diferenças, ter o time, quanto mais diversos os times forem, melhor a gente é para resolver problema, melhor a gente é para costurar soluções. Isso é muito importante. Eu acho que o que acontece muito é que, às vezes, as pessoas se perdem tentando se moldar aos ambientes, se moldar a situações que não são tão adequadas, e isso acaba prejudicando muito a pessoa, né? Você perde a essência. Então... Você falou dessa questão da perfeição. Eu vou buscar um trecho do livro aqui, que eu separei de maneira aleatória, mas eu acho que cabe muito bem, né? Você já me falou que gosta do livro. Então, olha que interessante, né? A maior ilusão, comentou a topeira, é que a vida deveria ser perfeita. E não é, né? Não é. Não é e nunca vai ser. Não vai ser. Não tem como. Eu acho que... E isso é outra coisa que eu acredito muito. Eu busco fazer as coisas da melhor forma que eu consigo. Perfeito. Que, no fundo, pode até ser visto como buscar a perfeição. Mas eu tenho consciência de que o mundo não vai ser perfeito, que a gente vai enfrentar dificuldades todos os dias,
né? Sendo mãe, tem dificuldade todo dia. A gente estava comentando agora há pouco, né? Que você chegou da logística de casa, da logística da vida, do centro de controle operacional, né? Da nossa própria casa. Então, enfim, no próprio trabalho. Não vai ser perfeito, né? E conviver com essa imperfeição e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que o ponto aqui é, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo que eu pude. Exatamente. Então, e tá em paz com isso. Tá em paz com isso. Tá em paz sobre com isso, né? É. Muito legal. Vamos falar a gente vai falar muito de maternidade hoje. Eu quero escutar muito você. Quero escutar como tem sido essa experiência, escutar um pouquinho sobre o Luca. Mas antes disso, vamos falar de transições e vamos falar um pouquinho de multiculturas, né? Me conta um pouquinho sobre essas transições de carreira. Já falou um pouco, né, de engenharia para a área de people, mas de países que você morou, para onde você foi e o que isso agregou na tua vida. Nossa, e isso eu vou falar que é uma das oportunidades que eu tive na vida que eu mais gostei de ter e eu mais gosto, assim, de conviver, né? Logo que eu tava na faculdade, eu fui pra Holanda. E assim, até pelo meu histórico de vida, sou filha de mãe solo, né? Morava em Belo Horizonte, né? Em situações não assim, né? Muito abastadas. Então, enfim, minha vida era um pouco limitada. E eu acho que a oportunidade que eu tive durante a faculdade de morar na Holanda abriu muito os meus horizontes. Muito. De entender que tem muita coisa além do que eu pudesse enxergar, né? E muitas diferenças e ver beleza e possibilidades de aprendizado naquilo. E sempre me fascinou muito. Eu lembro que eu voltei da Holanda e eu falei com a minha mãe, eu vou trabalhar em algum lugar que eu possa trabalhar em vários países. Que ela legal. dava risada, assim, né? E isso acabou acontecendo, né? Acho que eu fui construindo isso durante a minha carreira, fui buscando, né, esse caminho. E quando eu estava lá na Kraft Heinz, que eu pude, né, estar na operação que era centralizada na Costa Rica, mas tinham inúmeros países, né, inúmeros escritórios ali. Acho que foi um momento, acho que de fato eu vivi aquilo de forma muito rica durante, né, os 5 anos que eu tive lá. Foram 5 anos na Costa Rica. 5 anos, isso. E de grande aprendizado, porque essa diversidade de raciocínio e de pensamento, né, cultural que a gente tem ali, que a gente tinha ali, é um negócio, assim, não tem como explicar o tanto que é bom e o tanto que a gente aprende com isso. Só né? vivenciando, né? E eu acho que todo mundo que gosta, porque, né, eu entendo que tem gente que não gosta, deveria buscar oportunidades de viver em ambientes, assim, super multiculturais, porque ajuda muito a abrir a cabeça, a entender as diferenças no outro, a ser um pouquinho mais... a entender que você tem que mudar seu estilo de comunicação, né? Tem que... É um aprendizado muito grande. Faz com que a gente consiga ser mais empático, mais compassivo. Isso. E aí, depois dessa experiência, eu acabei tendo a oportunidade também de ir para a Inglaterra. E esse era muito mais multicultural. Porque quando a gente está falando de América Latina, a gente tem muitas diferenças. Mas a gente tem muitos pontos em comum. Né? Verdade. E isso acaba ajudando, óbvio. É até engraçado, eu tenho histórias engraçadas para contar de coisas que cada país entendia de um jeito. Né? Tem a história lá do toquecito, que em Porto Rico era... dar uma ligação e um toquecito na Costa Rica era espera um pouquinho. Então, quando tava conversando um escritório com o outro, falava, me dá um toquecito. Aí a pessoa ligava e falava, não, mas eu te pedi um tempo. Não tô pedindo pra você ligar, você tá me ligando. Entendeu? Então, tipo, desde coisas pequenas do dia a dia até coisas muito grandes, assim, de solução de problemas. Mas quando eu fui pra Inglaterra, aí sim, eu tinha times em vários países, né? Desde Nova Zelândia, Austrália, China, Middle East, lá em Dubai, isso tinha era gente, Europa. Né? Pré-pandemia. Foi logo na transição para a pandemia, que eu fui para lá no final de 2019, né? Então, e aí tinha todo o time europeu, que também, né, muito diferente. Tinha o pessoal da América Latina ainda. Então, acho que essa visão global... ela foi... Aí era mais desafiador ainda, né? E de entender e escutar de forma mais genuína, de entender as diferenças, né? E mesmo assim, correr atrás do resultado, correr atrás dos objetivos da empresa. Tem a cultura da empresa também, que por mais que as culturas sejam diferentes, elas têm que convergir. Claro. Né? Então, acho que o desafio de liderar nesse meio é muito gostoso. Eu gosto bastante. Isso te deixa muito mais preparada, com muito mais repertório, com mais recurso, né? E como é que essas transições e essas mudanças que você trouxe aqui, como é que isso moldou a líder Camila de gente, né? O que isso... como você é hoje. Então, o que
trouxe para você essas experiências? Olha, eu vou falar que hoje eu me sinto uma pessoa melhor, de verdade. Mas não é fácil. Vamos falar. A gente brinca muito lá em Minas. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Verdade. Né? Eu acho que, óbvio, se expor a um meio que você está completamente fora da sua zona de conforto, e quanto mais diferenças culturais você tem, mais fora da zona de conforto você está, e em cadeiras maiores que te desafiam também, né, tecnicamente, pessoalmente, como líder. Óbvio, a gente tem que estar muito aberto a todos os detalhes possíveis de convivência com as pessoas, técnicos, né? Acho que tem que... O primeiro ponto, eu acho que sempre foi um negócio que eu quis muito, é aprender, né? Só que dói, claro, né? Porque toda vez que a gente está fora da zona de conforto, a gente, né, voltando ao exemplo do surf, a gente toma umas ondas na cabeça, com certeza. toma um caldo, né? Então, mas é muito gratificante poder olhar e ver tudo que foi construído com o time, ver onde a empresa chegou, os resultados, né, sustentáveis, né? Porque mesmo depois, né, das minhas promoções e da minha saída, as coisas continuam rodando e melhor. Então, vieram pessoas que fizeram melhor do que eu. Então... Mas ter contribuído e ver essa contribuição é muito gratificante. Né? E o tanto que eu aprendi como pessoa. Eu me sinto uma pessoa melhor hoje, sabe? Mas eu tenho muita gratidão por ter, né, por ter a oportunidade de viver essas coisas. Porque, de fato... eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Vamos pegar esse gancho, então, porque com certeza o Luca também contribuiu para isso. Vamos falar um pouquinho da tua maternidade, porque aí também são outras mudanças, né? Primeiro, você tirou um tempo para cuidar do seu filho. Eu tirei agora um tempo, eu tirei um tempinho agora, um mêsinho para cuidar dele, mas no meio do caminho ali foi uma experiência muito louca. Acho que eu tive filho na Costa Rica, então ele é costarricense. Quando eu voltei de licença maternidade, me transferiram para a Inglaterra, então eu me mudei com um bebê de 9 meses, 10 meses, com o marido, cachorro, periquito, papagaio, a criança, o bebê, para a Inglaterra, no inverno. Cheguei lá no invernão, então imagina sair da Costa Rica, sol, praia, pura vida, para o invernão londrino, né? Que eu não conseguia nem ligar água quente na minha casa. Assim, né? É tudo diferente? É tudo muito diferente, né? Eu ligar água quente, eu digo, é fazer a conexão com o órgão do governo lá. Que eu falei, então, eu tô pagando a água, mas tem que pagar água quente também. Eu não entendia, né? Assim, enfim. Então, todas essas diferenças, né? Viver isso, essa turbulência, assim, né? E depois, quando o Luca fez 2 anos... depois que ele nasceu, até quando eu fui pra Inglaterra, eu meio que já tinha tomado a decisão de voltar pro Brasil, mais por questões familiares mesmo, assim. Eu achei muito lindo a transformação que aconteceu com meus sogros e a minha mãe ao se tornarem avós. E eu não queria ser a pessoa de privar o meu filho de conviver, né? E privá-los dessa convivência, né? Então, tem os primos aqui, enfim, tem toda essa parte familiar. E eu já estava conversando com meu marido de eventualmente a gente voltar. Óbvio, o Covid deu uma aceleradinha nas conversas que a gente estava tendo aqui. Mas... Ou seja, foi uma escolha. Com 2 anos, foi uma escolha voltar. E aí, com 2 anos e pouquinho, né? 2 anos e um mês, eu me mudei, que o Luca tinha 2 anos e um mês, eu me mudei para o Brasil. Então, pense uma criança com 2 anos que tinha morado em 3 países. Uau! E eu acho que essa foi muito turbulento tudo, né? E aí, óbvio, e ter filho em outros países também limita um pouco a rede de apoio. Eu ia falar sobre isso. Era você e Rodolfo. Era, isso aí. Foi a gente... E ele é um paizão também, é muito legal de ver, né, a transformação dele como pai. Mas isso me transformou muito como pessoa, até para entender a pessoa do planejamento, que entrega a meta, que eu falei que eu vou entregar no dia A e vai ser no dia A, e não sei o quê. De repente, uma criança que não dorme, que eu acho que o meu filho ele dormiu uma noite inteira, completa, pela primeira vez, com 3 anos e 1 mês. Então, acho que, né? E com os N percalços que quem é mãe sabe que a gente tem com
uma criança, né? Não tenha Então, dúvida. Você sabe que eu sou pai de 3, né? nossa. Eu tenho o Pedrinho que está com 18, o Henrique está com 15 e o Felipe com 5, né? Eu e a Renata, os 3 filhos. Então, se você não está dormindo agora, você nunca mais vai dormir. A grande verdade é essa, porque filho, eu agora fico preocupado enquanto um não chega da noite, enquanto o outro está saindo. Então, mas é uma delícia, porque nos faz pessoas melhores, né? A gente Exato. vive para isso. E me diga uma coisa, como é que você faz esse balanço entre carreira e maternidade? E aí eu tenho certeza que tem um monte de mães, mulheres nos escutando aqui que talvez estejam nesse mesmo lugar ou vão estar nesse lugar. Dá para conciliar? Ó, eu vou dar uma resposta chocante. Ah, Não tem balanço. não tem Não balanço. tem balanço. A gente aceita que não fala vai dar mais. para ser tudo perfeito. Lembra que a gente falou um pouco Sim. da história da topeira aí? Sim. Então, eu vou ser bem honesta, assim. E aí, e isso é uma coisa que me mudou muito como pessoa mesmo. Porque logo no início, quando o Luca nasceu, foi para quem tá acostumado com tudo perfeito, eu lembro que eu tava com a cesárea marcada para 7 horas da manhã do dia seguinte, 8 horas da noite do dia anterior, eu tava no escritório tentando fechar as coisas com o time. E sabe aquela coisa até meio, hoje eu olho e falo, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Né? E depois que o Luca nasceu, eu ainda tinha essa briga comigo mesma de tentar fazer com que tudo seja perfeito. Não, mas ele vai comer e vai dormir. Não, porque essa é a hora do banho. Tem que ter rotina. Ah, não sei o quê, sabe? E depois que eu comecei a aceitar que, de fato, é isso, é um ser humano novo. Necessidades não tem como, novas. necessidades novas, que não vai ter como ser perfeito, que não tem como ter o controle de tudo. Isso gerou, acho que o balanço, ele não existe na vida real. Ele tem um balanço mental nosso, de entender que Boa. Alguns trade-offs. algumas coisas, exato, algumas coisas, né, é a gente saber priorizar. O que naquele momento vai ser prioridade, né? Perfeito. Mas desculpa a resposta chocante, até Não, para quem mas- tá vendo, mas mas- é essa aceitação de que pode ser que seu filho não durma, pode ser que seu filho tenha algum perrengue no início, que tem gente que tem, né? Pode ser que aconteçam coisas, a vida muda bastante, não só pelo fato dos filhos, de todo mundo, né? Não só... Tem gente que não quer ser mãe também, e acontecem coisas na vida da gente. Perfeito. Mas eu acho que a tua resposta ela é chocante, mas ao mesmo tempo ela traz a real. E a real da gente aceitar e conseguir entender que as coisas vão mudar e vão ser diferentes e a gente não vai dar conta de tudo. Exato. Vai ter dia que eu vou buscar na escola e ele não vai jantar. Vai ter dia que ele quer comer chocolate e que eu tô muito apertada no trabalho e falo, beleza, toma aqui um chocolate, amanhã a gente vê, entendeu? Vai ter o dia que eu vou conseguir fazer tudo 100% à risca. Até comemoro esses dias. Falo, cara, vou dormir. Hoje? Nossa, hoje, né? Vai ter dia que não vai ter jeito, entendeu? E paciência. Eu também aceito, né, os dias bons e os dias ruins. E isso aí gera um balanço mental muito forte. Então, isso eu sinto... que foi a grande mudança em mim como ser humano. Essa paz mental de saber que tá tudo bem, entendeu? E dentro disso ainda encontrar tempo para você, pro teu esporte, pro que é a tua válvula de escape. Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão na minha vida, né? Até, óbvio, quando o Luca estava um pouco pequeno, eu não treinava, óbvio, né? No nível... Sim. Mas eu sempre buscava fazer uma caminhada, né? Buscar tempo para mim, para me reconectar comigo mesma. Acho que todo mundo tem que ter um hobby. No meu caso, o meu hobby são os esportes, Perfeito. né? Acho muito importante que todo mundo ache isso que te conecta, né? Pode ser, né, qualquer hobby, pode ser a música, sair, pode ser arte, pode ser isso. esporte. Às vezes até sair para meditar ou, sei lá, ver o horizonte, né? Leitura, seja o que for. Isso, seja o que for. Mas esse momento de conexão com a gente mesmo. Porque são aquelas horinhas ali, ou aqueles minutos que recarregam a nossa bateria para a vida. Perfeito. E trazem esse tema do balanço mental muito forte, sabe? Eu adorei essa tua fala do balanço mental, né? Porque é a gente controlar o que a gente consegue controlar. Né? Exato. Os nossos pensamentos, as nossas crenças, muitas vezes limitantes, os paradigmas que a gente tem que quebrar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui sobre gestão de pessoas, voltando um pouquinho para esse tema. Mas se eu te perguntar assim, quais são os seus principais meios para olhar para as pessoas como um todo,
dentro de suas vulnerabilidades e potencialidades. Como é que você vê isso? E mais, como é que a maternidade te auxilia com esse processo? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas se você puder trazer alguns exemplos, algumas coisas relacionadas a isso. Eu gosto muito de acreditar nas pessoas, sabe? E assim, eu tenho até depoimentos dos times aos quais, né, eu liderei, das pessoas falando, nossa, às vezes eu sentia, logo no início da nossa convivência, que você acreditava mais em mim do que eu mesmo, Uau. né? E isso me deixa muito emocionada, assim. Eu tô saindo, né, de uma empresa agora e tô indo para uma outra, né? Mas o que mais me marcou, assim, nessa saída foi a quantidade de pessoas que chegaram para mim e falaram, nossa, se você... No dia que você apostou em mim, eu fiquei assustado, né? Você me deu um desafio super grande e eu não sabia nem por onde ir. E você acreditou muito mais do que eu mesma. E olha hoje, tudo que aconteceu, tudo que eu consegui fazer, né? Tudo que foi entregue. Então... Essa é a verdadeira recompensa de trabalhar com pessoas, né? Exato. E aí eu fiquei até muito emocionada na minha saída de escutar todo mundo falando, né? Isso, mas assim, então o meu ponto, né, como líder é de fato acreditar nas pessoas, mesmo. Sabe? Entender através das interações ali onde a pessoa é muito boa, né? E dar o desafio em cima daquilo. E empoderar a pessoa mesmo, de que ela é capaz. Porque, e de fato, isso é um negócio que me motiva até a ser do RH. Assim, eu fico muito mais feliz com o crescimento das pessoas do que com o meu próprio. E isso é um negócio que, para mim, não tem preço. Então, acreditar que as pessoas são capazes de fazer o que elas nem imaginam, né? Acho que esse é um ponto para mim. Incrível, não. Você sabe que eu dei aula de inglês durante muito tempo, né? Meu primeiro negócio foi uma rede de escolas de inglês e dei aula para vários executivos e executivas. Eu sempre conto essa história. Eu dei aula para o Dr. Miguel, que é sócio fundador do Grupo Boticário. Quer dizer, eu sempre falo isso também, eu não dei aula coisa nenhuma, eu era aluno, né? Cada aula era uma oportunidade de conhecimento, de experiência de vida, de valores. E o Dr. Miguel falou algo para mim que me marcou muito. Falou, Eduardo, liderança e lidar com pessoas é uma arte. É uma arte que exige você conseguir extrair o melhor de todos de maneira diferente. É isso, né? Então, acreditar nas pessoas e conseguir extrair o melhor delas, e o melhor delas não estou falando de resultado, estou falando delas se desenvolverem, delas atingirem o seu potencial, de fazerem coisas incríveis, que nem elas acreditavam que conseguiriam fazer. E elas estarem bem e felizes por estarem entregando aquilo, né? E enxergar e falar, nossa, nem eu acreditava. E é engraçado, porque, assim, como mãe, né? A gente tem uma oportunidade muito grande como mãe, como pai, como tio, né? Quem tem uma criança muito próxima, assim, consegue ver sentir esse nível de aprendizado e de desafio, né? Porque a criança, ela chega em branco, Sim, né? E aí, e o que eles são capazes de fazer numa idade tão pequena, né? É muito bonito ver esse desenvolvimento. E isso é um negócio que eu curto muito como mãe também. Tem me ensinado bastante até a ter visões diferentes ali com as pessoas, sabe? Até de coisa que às vezes é muito óbvio e a criança fala, mas eu não entendi. Você não entende, às vezes não entende por que ela não tá entendendo, né? Perfeito. E é muito bonito de ver também. Eu gosto bastante de reparar, assim, né? De ficar observando essa parte. Deixa eu pegar esse gancho e conectar aqui maternidade e resiliência, porque elas andam juntas, né? Maternidade e resiliência caminham juntas. Aqui não vamos romantizar, né? Mas é verdade, né? Mas me conta um pouquinho mais sobre isso, como é que isso impacta em você e nos seus liderados. Por exemplo, você é ciclista também. Né? E como é que o esporte e o seu trabalho se convergem? Talvez eu fiz duas perguntas aqui juntas, mas acho que dá pra gente falar. A gente não nasce sabendo muita coisa, né? Eu acho que a escola, a faculdade, os cursos que a gente faz em geral, eles ensinam muito pra gente habilidades numéricas, entregar resultado, ler um balanço financeiro, né? E algumas habilidades, eu acho que elas são um treinamento mesmo. Só que nossa cabeça não sabe diferenciar que eu tô tendo resiliência para subir uma pirambeira lá do mountain bike ou destravar uma descida. Eu tenho bastante medo das descidas, quem pedala comigo sabe, mas agora eu tô melhorando, né? Tá mais corajosa. A resiliência,
né, dessas atividades de pegar uma onda super grande, enfim, né? E a gente... E alguma coisa... Nossa, eu tenho um evento super importante no meu trabalho, meu filho acordou doente, ou... Não sei... essas ações sob pressão que às vezes a gente tem que tomar, porque é uma vida que tá 100% sob sua responsabilidade, que você ama acima de tudo. Né? Eu acho que essa é a maior pressão. Igual meu filho já quebrou o nariz, já quebrou o dedo, fica doente, né? Igual todas as crianças. Então, e ter que tomar decisões nessa pressão, eu acho que tudo é um aprendizado, né? E aí, isso traz muita resiliência, né? E isso é treinamento. Eu, de verdade, acredito que é treinamento, né? Algumas pessoas se expuseram mais na vida, ou a vida expôs essas pessoas mais a algumas atividades que geram mais resiliência. Outras não. O fato de ser mãe acaba expondo a gente muito mais a esse tipo de atividade, né? Mas a resiliência é uma coisa que eu trago para mim. E eu, de fato, acredito que... Né, e já tem também literatura falando bastante que, né, não existe felicidade, existe a nossa resiliência. Então, eu busco sempre atividades que me tragam isso. Desafios muito grandes, né, para resolver. E tomar essas decisões sob pressão mesmo, a gente vai aprendendo, né? Quanto mais a gente se expõe e mais a gente faz, mais a gente aprende. Vai errar pra caramba. Eu erro pra caramba, viu, gente? Eu choro, eu erro, eu tropeço muito mais do que... Mas acerta. Eu acerto. Muito também. Mas também a gente acerta, né? Eu costumo dizer... Isso. Eu não sei se você concorda, mas eu costumo dizer que paternidade e maternidade é um jogo de tentativa, acerto, erro, tentativa, erro, acerto. A gente está sempre em um desses 3 lugares. Está tentando acertar e erra, está tentando errar e acerta. É muito sobre isso. E a resiliência é fundamental, não tenho dúvida. E é um negócio tão de longo prazo, né? Porque quando a recompensa ela é muito próxima, a sua resiliência ela é limitada, né? E na paternidade e na maternidade é um negócio de longuíssimo prazo, né? É uma vida. Né? Vai estar depois... Né, provavelmente, estatisticamente falando, muito depois que, né, eu estiver aqui. Então, ter resiliência nesses casos também, e esse a gente é obrigado a ter, né? Não vai desfazer um filho, né? Sim, com certeza. Então, é muito interessante poder viver isso como mãe. Mas a resiliência é um negócio que eu prezo muito, né? Eu gosto de atividades que me expõem a desenvolver isso. Me fala um pouco do ciclismo, que você sabe que eu fiz triatlon, né? Eu pratiquei triatlon durante muito tempo. Então. Pedalei muito, nadei muito, corri muito. Não tinha muito talento, não era mais esforço mesmo. Mas eu sofria muito com a bike, sofria muito com o ciclismo. Me conta um pouquinho, você está fazendo mountain bike, está fazendo speed na estrada, o que você está fazendo? Eu pedalo qualquer coisa, eu brinco, até as bicicletas do meu filho eu pedalo. Mas eu gosto mesmo, meu marido fica brincando, ela pedala tudo, qualquer coisa, mas o que ela está se dando bem mesmo é no mountain bike. Eu gosto de estar na estrada de chão, eu gosto de ter essa conexão com a natureza, eu gosto, né? E aí eu acabei até me mudando aqui em Curitiba para um lugar mais afastado, que eu já tô na saída, eu brinco que tô na roça, né? Que legal. Já tô na saída, vejo o nascer do sol no ciclismo. Então eu gosto bastante do mountain bike, que é muito dinâmico, não é um negócio de só força, né? Você precisa tomar decisões muito rápidas. Destreza, né? E é mais divertido também, na minha opinião, eu gosto bastante. Tem um time, né? Eu gosto do time, eu gosto bastante, tenho muito Pedalam orgulho juntos, que a gente pedala junto. Aí tem a resenha também, que é... Mas você fala, você vê o nascer do sol, que hora você sai pra pedalar? Eu saio 5, a gente brinca que é o bonde das 5h30. 5h30 já tá pedalando? 5h30 já tô no trecho, como o pessoal fala. E tem uma turminha, tá? Eu não sou a única... Com certeza. A única a fazer isso, não. Mas é um negócio que me traz desenvolve muito mentalmente muitas coisas, além do prazer, né? Do esporte, do meu hobby lá, do meu tempo para mim mesmo, que eu gosto bastante. Vamos falar um pouquinho do futuro, né? Queria perguntar para você como é que você pensa que é o futuro da gestão de pessoas? Principalmente se a gente pensar num mercado que deve olhar muito mais para a inclusão, equidade de mulheres e mães. Como é que você enxerga esse... Eu acho que isso é uma coisa até... Eu estava fazendo essa reflexão esses dias com uma amiga. Isso mudou muito e anda mudando bastante, né? Desde quando que eu comecei a minha carreira lá, em 2007, 2008... para hoje, né? Eu entendo que ainda tem muito que se alcançar, acho que algumas empresas estão muito mais avançadas nisso que outras. Eu acho que não é só um tema das empresas, tem um tema da sociedade também,
Verdade. Verdade. De entender, mas eu vejo de forma muito otimista, né? Acho que, óbvio, algumas empresas estão puxando mais essa régua e puxando mais essa agenda, o que é muito legal. Mas a gente ainda tem muito o que caminhar, né? Hoje, estatisticamente, não é a maioria das mães que retorna ao trabalho, né? Depois da maternidade, depois de ter o filho. E quando a gente fala em países em que a educação básica, né, ou não tem, né, pelo Estado, ou ela é muito cara, né, esse número reduz ainda mais, né? E isso é preocupante, porque, né, a gente também vê nas estatísticas, né, a gente tem, né, uma quantidade de mulheres e homens é a mesma. Então, a gente ainda tem uma agenda muito forte para andar, né? Não dá para fugir disso. Faz sentido. Então, acho que cada um pode fazer a sua parte, né? Como empresa onde a gente atua, né? Sendo a rede de apoio de alguém, né? Eu gosto bastante de estar com mães e poder ajudar. Eu sou muito ajudada por outras mães também que passaram, né? Pelo momento que eu passei, sendo líderes, né? O momento da volta, o retorno ao trabalho, ele é bem complexo, né? Porque a gente lida, né? com a culpa, né? Com tudo isso. E tem gente que, de fato, nem consegue, né? Verdade. Porque não tem onde deixar o filho, não tem essa rede de apoio. Então, eu vejo de forma muito otimista o futuro. Eu acho que a gente está andando. Poderia caminhar a passos mais largos, eu concordo. Né? Mas tem muita gente muito boa puxando essa agenda. E aí, como pessoa, eu tento fazer a minha parte também para outras mães, sabe? Então, onde eu posso contribuir, eu tento bastante ajudar. Que legal, Camila. Você sabe que, com certeza, tem muitas pessoas, muitas mulheres, muitas mães nos escutando, pais também, homens, mas eu vou focar bastante aqui nas mulheres. Se eu pedisse para você alguns conselhos ou dicas, o que você falaria, né, para mulheres e mães profissionais que aspiram a alcançar posições de liderança ou alta liderança em suas carreiras? Quais são as dicas, quais são os conselhos que você daria? Primeiro que é o que eu falei, não deixe de ser você mesmo, né? Acho que... E aí, quando a gente se torna mãe, a gente ganha habilidades que, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe que a gente ganhou essas habilidades. Mas aquilo que eu falei do cérebro, que a gente vai treinando ele, e essas habilidades, elas são uma vantagem. Então, tente se colocar em posições em que essas habilidades que você tem sejam uma vantagem, né? Que coloquem você brilhando no que você tem de bom, sabe? Porque o que a gente tem de não tão bom, de oportunidade, a gente vai sempre trabalhar, mas né, é muito difícil sair do oportunidade, muita oportunidade para ser o super top, né, de uma pessoa. Então, e essas habilidades, elas são importantes quando a gente está falando de liderança, elas são importantes quando a gente está falando da forma que as empresas solucionam os problemas. Sim. Né? Então, ter esse autoconhecimento e fazer essa autoleitura é muito importante para tentar se colocar, né, nessas posições. Busquem mentores, né? Eu acho que os grupos de afinidades que tem em algumas empresas são legais. Busquem mentores onde vocês trabalham, fora da onde vocês trabalham. Eu tenho muitas mentoras que me ajudam bastante. Que legal. Acho que talvez elas... Eu sempre agradeço, sou muito grata, mas eu não sei se elas sabem o tanto que elas me ajudam. Até em decisões pequenas, assim, da vida mesmo, que a gente se coloca, eu peço ajuda, mesmo, real. Aí, esse é o terceiro ponto. Não só para suas mentoras que podem te ajudar, né, no tema da liderança, não ter um grupo de suporte, mas não ter vergonha de pedir ajuda. Sabe? Ou seja, praticar um pouquinho a vulnerabilidade. Talvez sim. E isso é uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade, né? Mas agora eu tô tentando desenvolver mais. Às vezes, até pra... Né? Eu tenho família em Minas, a minha mãe tá em Minas. Eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, tô precisando de ajuda, vem pra cá. Sabe, assim... Ou vizinhos, né? Eu sou amiga dos meus vizinhos também, eles me ajudam muito. Às vezes eu tô bem enrolada. O Luca vai brincar na casa de um amiguinho, porque eu preciso terminar o meu trabalho depois que ele chega da escola, né? Que ele chega mais no final do dia. Perfeito. Então, assim, não tenham vergonha de pedir ajuda. Então, acho que esses pontos, né? Não se perder de você mesmo, se colocar em lugares
que você pode desenvolver, ou que você pode mostrar aquilo de bom que você aprendeu, né? Nessa situação. Ter os mentores e as pessoas que vão te ajudar nas suas decisões e ter essa rede de apoio, eu acho que são coisas, assim, fundamentais. Acho que sem isso eu não teria andado nem 1% do que eu consegui andar na vida, sabe? Então é muito Que bom. legal. Dicas valiosas e práticas e que com certeza dá para exercitar. Buscar uma mentoria, pedir ajuda, né? Se conhecer um pouco melhor. Muito legal, Camila. Me diga uma coisa, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim, temos mais um pouquinho de tempo aqui e nesses últimos minutos eu gosto sempre de escutar o que você tem escutado hoje em dia, o que você tem lido hoje em dia, está lendo algum livro legal, está escutando algum podcast legal? Gosto muito de ler, eu sou pessoa dos livros, se falar aqui nós vamos ficar falando, né? Nesse exato momento, eu estou lendo os primeiros 90 dias, né? O First 90 Days lá, porque eu tô nessa fase de transição, né? Inclusive, eu até brinco que é um livro que eu deveria ter lido antes, assim. É um livro super legal para quem tá mudando de posição dentro da própria empresa, mudando de área, mudando de empresa, enfim, transição de carreira. Leia esse livro, ele é muito legal, porque ele dá muitas dicas de como um bom onboarding pode falar sobre o futuro. Mas antes desse eu tava relendo o Daniel Kahneman, porque, né, enfim, tava muito na moda lá né? Eu acho que esse livro ele é muito importante da gente falar sobre os viés. A gente falou um pouco disso hoje. Verdade. Mas é um livro muito educativo. Mas eu gosto muito de ler, tá? Eu trouxe os 2 últimos que eu li, mas durante o ano eu leio muitos livros. E eu uso bastante a tecnologia, assim, para me ajudar. Eu tenho livros físicos, os que eu anoto, rabisco, tô aprendendo, faço anotação, eu acabo comprando no físico. Mas eu uso bastante audiolivro. Legal. Né? Que eu gosto bastante. Então, eu tenho Audible. Eu uso o Kindle, porque depende do tipo de leitura que você tem, o áudio ajuda muito. Putz, tá no carro, né? Eu estou em deslocamento, em viagem. Então, às vezes, o áudio ajuda. Tô treinando, tem gente que pode. Gente, quem é do ciclismo não treina de fone. Mas, né, quem corre, eu não treino de fone, tá? Só quando eu faço indoor. Então, ajuda o áudio. O livro eletrônico você carrega até no bolso do casaco, né? Então não tem problema, no bolso da calça. Então também você consegue ler em qualquer lugar. E aí o físico é mais essa questão tem gente que gosta eu já desapeguei disso, mas quando eu anoto, né? Eu tô até com um livro físico ali. Eu sempre ando com o meu livrinho. Que legal. Eu vou te dar uma dica, talvez você já tenha assistido, mas tem uma série fantástica do Tour de France. Muito boa. Já assistiu? É muito legal, né? Para quem gosta de pedalar e gosta de esporte, ela é, de fato, muito boa. Que resiliência desses atletas. Exatamente. Meu Deus. É incrível. Camila, infelizmente, o nosso papo chegou ao fim. Passa rápido, né? Passa rápido. Quando é bom, o papo gostoso, a conversa, ela flui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria te agradecer imensamente por você ter vindo compartilhar a tua experiência, compartilhar a tua voz, contar um pouco da tua vida e bastante da tua carreira e dos desafios da maternidade. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres e muitas mães. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro, né, que é a maternidade. E espero poder ajudar muita gente. Me procurem, né? Às vezes quem está precisando de um mentor aí, de uma mentora. Boa, ótima. Né? Então, né, se eu puder ajudar, quem eu puder ajudar, isso é a minha missão de vida, eu gosto bastante, tá? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Muito bem. Obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilhe os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau, tchau.